Graças a Deus estamos aqui. E hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre os profetas. Semana passada, o profeta Jonas, e hoje sobre o profeta Miqueias. Ok? E eu coloquei aqui como subtítulo, não sei se vocês conseguem ver aí, eu coloquei aqui: O Senhor executa a justiça. Esse é o título. Esse é o subtítulo hoje da nossa aula. E já já vocês vão entender o porquê. Vamos lá? Primeiro, introduzindo o assunto, o que significa o nome de Miqueias? Bom, Miqueias significa quem é como o Senhor. Né? Esse é o significado do nome Miqueias. Segundo alguns estudiosos, esse nome Miqueias era um nome extremamente comum. Era um nome talvez como, sei lá, Enzo, né? Você vê hoje um monte de bebê que se chama Enzo Gabriel, um nome como João, um nome como Maria, que é extremamente comum. Aí você pode encontrar esse nome em qualquer classe social. A segunda coisa, a origem do profeta é uma origem simples, é uma origem rural. Ele não nasceu, diferentemente de outros profetas como Isaías, que nasceu de uma família muito influente e rica. Miqueias, ele nasceu num ambiente rural, num ambiente simples, num ambiente muito humilde. Ele não era uma pessoa que tinha, em termos técnicos, uma ascensão social, ok? Ele foi contemporâneo do profeta Isaías, isso é muito interessante. E você pode perceber ali algumas conexões entre a mensagem de Miqueias e a mensagem de Isaías. Quando você lê, por exemplo, Isaías 58, ele fala sobre justiça social, sobre o direito dos pobres, e Miqueias ele vai mais ou menos nesse assunto aí. Outra coisa que Miqueias fazia era profetizar sempre a favor dos mais pobres. Isso porque ele via os males sociais da época de perto. Ele era um deles. Ele era uma pessoa de origem humilde e ele certamente cresceu vendo os males que as pessoas faziam com os mais pobres. E isso influenciou demasiadamente na mensagem dele, ok? Isso influenciou diretamente na mensagem do profeta. Então ele sempre teve esse teor de justiça social, de profetizar a favor dos desfavorecidos. E primariamente ele pregou para o reino de Judá, né? Na época do reino dividido, Israel e Judá, e ele pregou ali para Judá, ok? Indo para o próximo ponto aqui. Vamos falar um pouco sobre o contexto histórico do profeta ali, como é que o profeta, qual o contexto histórico que ele se encontrava. Primeiro, tanto a Síria quanto a Babilônia e o Egito aqueles impérios grandiosos estavam em declínio. Eles estavam piorando. Nessa mesma época em que esses grandes impérios, que eram considerados os grandes impérios aí da época e grandes inimigos de Israel na época, houve um avivamento do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei que conseguiu, legalmente falando, tirar a idolatria do povo. Ele derrubou vários templos a deuses estranhos, vários altares, expulsou várias cerimônias religiosas estranhas que haviam em Israel. O terceiro ponto aí é que houve uma migração de pessoas da zona rural para Jerusalém, das origens ali do profeta Miqueias, origens muito humildes, e as pessoas elas procuravam ir para Jerusalém para buscar uma melhora de vida, ok? Buscando essa melhora de vida, o que aconteceu? Os ricos de Jerusalém faziam promessas de ascensão de vida, de ganhar mais dinheiro e de ascensão de carreira, mas acabavam explorando essas pessoas que imigravam da zona rural para a zona de Jerusalém, para a parte mais rica de Jerusalém. E muitos pobres nesse processo perderam suas propriedades. Eles foram muito injustiçados. E tudo isso, Jerusalém ficava inclusive no reino de Judá. Tudo isso aconteceu durante o período em que Miqueias vivia. Então temos coisas acontecendo. O declínio de grandes inimigos de Israel, do império de grandes inimigos de Israel.
Avivamento na época do rei Ezequias, ou seja, expulsão do culto idólatra de lá, pelo menos em grande parte, e também a migração de pessoas, e a consequência dessa migração foi justamente aí os males sociais que as pessoas estavam vivendo nessa época, ok? Esse é o contexto histórico do que estava acontecendo ali. Deixa eu ver só uma coisa aqui, gente. Ok. Vamos dando continuidade. Podemos dividir, então. Como é que é o livro de Miqueias? Como podemos dividir o livro de Miqueias? Eu dividi ele aí em 4 partes. Primeira parte, do capítulo 1, 2, ali nós temos profecias para Samaria e para Judá. Decretos ali, profecias, denúncias de males sociais, tanto em Samaria quanto em Judá. Na segunda parte do livro, que permeia ali entre o capítulo 3 e 5, nós temos uma coisa muito interessante. Nós temos profecias de castigo para o povo que estava cometendo esses crimes, mas também temos promessas de salvação e da restauração de Israel, aquele assunto que era bem recorrente a esses profetas. As denúncias proféticas, várias denúncias, ocorrem aí do capítulo 6 até o 7, verso 10, mais ou menos, e da última parte do capítulo 7, os últimos versos do capítulo 7 até o verso 20, temos aí uma promessa sobre o reino de Deus. E toda essa temática aí da restauração de Israel envolve muito uma temática messiânica. Muito se falava na época de Miqueias sobre o Messias, e ele falou sobre esse rei que viria da linhagem de Davi para reorganizar tudo. Ok? Dando continuidade aqui ao nosso estudo, vamos começar falando sobre um problema. Veja lá o que está escrito em Miqueias, capítulo 1, verso 7. Veja só, a idolatria velada. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Dando continuidade aqui, irmãos, vamos lá. O que ele está querendo dizer? Isso praticamente indicava que havia uma idolatria velada, quer dizer, escondida. Apesar de ter acontecido o avivamento na época do rei Ezequias, o que estava acontecendo aqui nessa época no povo aqui era uma idolatria velada. Ou seja, as pessoas, apesar de ter proibido publicamente o culto, o que estava acontecendo? As pessoas estavam praticando idolatria de maneira escondida, apesar da proibição legal da idolatria no meio do povo de Israel. Então, certamente, externamente, eles frequentavam o templo do Senhor publicamente, como a sua vida pública, e na vida privada eles separavam as coisas, né? A vida religiosa pública, a vida privada. Então, na vida privada, eles adoravam a esses deuses falsos que haviam sido expulsos. Então, apesar do avivamento ter acontecido ali, esse, entre aspas, avivamento no coração do rei Ezequias para a mudança social de Israel, o que aconteceu foi que muitas pessoas mantiveram sua idolatria velada. Não respeitaram esse decreto do rei de proibição de idolatria. E isso ocorre vários problemas. Isso acontece, isso dá vários indicativos pra gente. Que tipo de indicativo isso dá pra gente? Bom, primeiro, isso dá um indicativo de que certamente o coração do povo não mudou. E aí gera a pergunta, será que houve mesmo um avivamento? Será que houve mesmo essa transformação social que o povo estava experimentando? Será? Então, como acontece esse processo de avivamento bíblico? O avivamento bíblico, gente, eu vou ajeitar um pouco minha câmera aqui, tá? Acho que assim tá bom agora. O avivamento bíblico é aquilo que transforma profundamente o coração do ser humano. Aquilo que toca o coração e transforma aí, o nome diz avivamento da vida, ou seja, algo estava morto dentro de você e algo ganha vida, mas isso não estava acontecendo no coração do povo. Aparentemente isso aconteceu no coração de Ezequias, e Ezequias como rei, como autoridade ali, tentou fazer esse tipo de avivamento e transformação social. Mas o povo não acompanhou o coração do rei Ezequias, ok? Veja só a frase que eu coloquei aqui. O verdadeiro avivamento ocorre em nossos corações. Esse é o verdadeiro avivamento. O que significa isso? Significa que
um avivamento verdadeiro que desce de Deus, que vem de Deus, que é promovido pelo Espírito de Deus, ele muda o coração do ser humano, ele traz arrependimento, ele traz mudança de vida, ele traz nova vida, ele traz nova mentalidade. Traz também mudança para com o comportamento entre você e o seu próximo. E aparentemente isso não estava acontecendo aqui. A idolatria estava velada, estava escondida, o povo estava fazendo às escondidas, certamente. Mas isso demonstra claramente que não houve um avivamento espiritual no coração das pessoas. As pessoas avivaram de fora, externamente, apenas na aparência, mas não no coração. O rei Ezequias foi um bom rei, foi um rei fiel a Deus, e eu entendo que esse avivamento aconteceu no coração de Ezequias. E Ezequias, ele quis passar isso para o povo de Israel, ele quis restaurar o culto ao Senhor em Israel, e ele de fato conseguiu muitas coisas. Tanto é que Miqueias, ele não foi um profeta que foi perseguido, né? Pelo menos a Bíblia não fala essa parte da história dele, mas ele não foi como Jeremias, que foi um profeta perseguido, que o povo estava completamente em idolatria, e o profeta foi perseguido, não. Nem como Elias, que foi perseguido também. Não. Miqueias foi um profeta que teve espaço. Então, politicamente, publicamente, ele tinha esse espaço, mas o coração das pessoas ainda estava podre, e era isso que ele denunciava. Passar para a próxima parte. Qual era, então, o pecado do povo? Qual é o principal ponto? Muito se fala no livro de Miqueias sobre a idolatria, sobre imagens de escultura, mas um assunto que é crucial no livro do profeta Miqueias é a justiça social, a justiça para com aqueles que são marginalizados da sociedade. Veja o que fala aqui em Miqueias capítulo 2, verso 2. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se as casas as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Israel tinha leis acerca de propriedades. Não sei se vocês sabem disso. Mas se você ler a Torá, você vai ver que existe um conjunto de regulamentações sobre as propriedades das pessoas e sobre as heranças das pessoas. Então os filhos herdavam também a propriedade dos pais, da família, e havia uma legalidade em torno disso, havia toda uma lógica em torno disso, mas isso não estava sendo respeitado, principalmente entre os mais pobres. Então veja o que diz o texto: se cobiçam os campos, os arrebatam. Aqui não está dizendo os compram, está dizendo os arrebatam. Se cobiçam as casas, tomam as casas. E assim fazem violência a um homem e a sua casa. Veja o que está dizendo aqui. Ele está dizendo que certamente essas pessoas mais poderosas de Jerusalém, esses mais ricos, tomavam violentamente a propriedade dos mais pobres, não respeitavam as leis de Israel. Eles pensavam que estavam acima da Torá. Tomavam as casas e praticavam violência contra os homens. Esse caso, e a gente vai ver um pouco mais para frente no estudo aqui, esse caso aconteceu especialmente no rei Acabe. O rei Acabe quis comprar um campo, certo? Ele quis comprar um campo. O dono desse campo, eu não lembro o nome agora desse dono, o dono desse campo não quis comprar, não quis vender esse campo para o rei Acabe. O rei Acabe estava desistindo da compra quando Jezabel incitou ele a praticar violência contra esse homem. E foi o que ele fez. Ele tomou a propriedade e, se eu não me engano, agora na história ele acabou matando o homem por causa dessa questão. Então veja que a lei do Senhor, a Torá, apesar do avivamento institucionalizado pelo rei Ezequias, não estava acontecendo no coração dos seres humanos. A Torá não estava sendo respeitada. A lei que foi dada a Moisés, por Deus a Moisés, não estava sendo respeitada. Então como é que pode haver um avivamento se as leis do Senhor não estão sendo obedecidas, se não existe obediência ao Senhor, se não existe temor ao Senhor? Como pode haver avivamento? E isso é um assunto que é muito recorrente em toda a Bíblia, sobre a justiça para com o pobre, para a justiça para com as vítimas, os marginalizados da sociedade, aqueles que são esquecidos, aqueles que perderam sua dignidade. A Bíblia enfatiza muito esse aspecto, principalmente porque entende-se que todo ser humano ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Entende-se principalmente que quando o avivamento acontece, quando entendemos a graça de Deus, quando somos transformados pelo Espírito Santo, eu vou ter compaixão daquele que precisa. Então, se eu for uma pessoa rica,
a ideia bíblica de repartir as minhas riquezas, não necessariamente eu simplesmente dar tudo de mão beijada, vamos dizer assim, mas fazer o possível que tiver ao meu alcance para ajudar aquela pessoa que precisa a melhorar de vida, a se ter dignidade de novo, a dar para ela um amor que a sociedade não foi capaz de dar e não explorar ela. A graça de Deus faz isso com a gente. Quando nós amamos a Deus, isso inflama os nossos corações. Desejar que os mais marginalizados na sociedade tenham uma boa vida, tenham um senso de justiça, sejam justiçados, possam, como é que eu posso dizer, viver bem em nosso meio. Infelizmente, hoje, muitos ricos não querem fazer isso. Querem que o pobre continue pobre. Querem que o marginalizado continue marginalizado. Eles querem que só eles ascendam na sociedade. Okay? E se isso incluir explorar o pobre, eles vão fazer isso. Agora que começa, ainda no capítulo 2, um contexto falando sobre o Messias. Veja só. Desculpa. Veja só aqui. Miqueias, capítulo 2, versos de 12 a 13. Veja só. Certamente te ajuntarei de todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de seu pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante dele o que abre o caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Então existem alguns pontos que eu quero tratar aqui com vocês. Veja só, eu destaquei a primeira parte ali, te ajuntarei de todo, ó Jacó. Jacó significa Israel, quer dizer, o nome de Jacó foi mudado para Israel. Então quando ele fala de Jacó, ele está falando dos descendentes de Jacó, ou seja, toda a nação de Israel. Então ele aqui está falando sobre um tempo onde o Messias viria e traria sua justiça. E o que é interessante é que ele vai conectando aqui com a ideia da justiça social. Então veja, certamente te ajuntarei de todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos como ovelhas no aprisco. Então ele está falando sobre um reino que virá do Messias, do próprio Senhor que vai vir à terra, que trará justiça e dará dignidade àquelas pessoas que se sentem indignas. Aquelas pessoas que são marginalizadas da sociedade. Veja só, subirá diante deles o que abre o caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Então aqui a ideia, a gente pode pensar que está acontecendo um novo êxodo. Aqui ele parece estar comparando a ideia do povo saindo ali do Egito, Moisés abrindo caminho na frente deles, abrindo o mar vermelho ali através do poder de Deus. E Moisés como líder levando eles para a terra prometida. E aqui parece estar acontecendo a mesma coisa, que esse Messias viria, abriria o caminho, abriria os impedimentos, aquilo que parece impossível, colocaria de lado e guiaria o povo a um reino, a uma terra prometida, ao povo ser restaurado. E aqui acontece a restauração de Israel. Essa restauração de Israel é uma restauração não apenas de natureza física, de reconstruir os muros de Israel após o exílio, mas é uma reconstrução, uma restauração de natureza espiritual também. Ou seja, aquele que é restaurado pelo Espírito Santo, aquele que é renovado pelo Espírito Santo, certamente vai olhar pelo pobre, vai olhar pela viúva e vai olhar pelo imigrante, pelo estrangeiro e vai amá-los. Amém? Esse é o reino de justiça do Messias. O Messias é aquele que devolve a dignidade para aqueles que a perderam. Esse foi o título que eu coloquei. O título não, a frase que eu coloquei aí. Eu quero explicar um pouco sobre essa frase. O que eu quero dizer com isso? Que algumas pessoas que vivem marginalizadas na sociedade, elas não se sentem dignas, elas têm um senso de perda de identidade.
porque elas veem na TV ali o tempo todo, né? Elas veem na TV os produtos que elas não podem comprar, as carreiras que elas não conseguiram alcançar e as metas que elas não conseguiram cumprir. Então a sociedade joga na cara delas que elas são fracassadas, que elas são fracas, que elas são pobres, ou coisa do tipo. E o Messias fala, não, nada disso. Jesus fala pra gente, nada disso. Você pode não ter conseguido uma ascensão social pelo seu esforço, mas não se preocupe que a salvação não é por esforço, é pela graça. Eu fiz tudo. Eu coloquei minha vida na cruz, eu ressuscitei entre os mortos e comprei a vida para vocês. Não se preocupem. O encontro do pobre e da imagem e semelhança de Deus no Messias, e ele começa a encontrar a sua identidade na face de Cristo. E ele tem sua identidade reconstruída agora na igreja, entre o povo de Deus, entre o Messias e essa comunidade nos céus que vamos viver. Terá esse senso de dignidade completamente restaurado. Amém? E não somente isso, mas algumas pessoas também perdem a dignidade quando oprimem o pobre. Eles querem se sentir dignos, eles querem se sentir deuses, então eles oprimem as pessoas. E para esses, Deus também tem palavras de arrependimento, Deus também tem palavras de misericórdia. Se eles se arrependerem, eles poderão encontrar a sua imagem, encontrar a sua dignidade, a sua identidade no Messias e perceberão que não precisarão oprimir mais ninguém para terem algum tipo de dignidade, algum tipo de identidade. Então, o Messias é aquele que restaura a identidade dos oprimidos e o Messias também é aquele que restaura a identidade daqueles que oprimem os outros. E esses que oprimem vão começar a agir em amor. Amém? Partindo aqui, mais adiante. Vamos falar um pouco, continuando as conexões lógicas do livro. Aqui ele vai falar, então, falando sobre a origem humilde do Messias, e não somente sobre a origem humilde do Messias, mas sobre como, né, Deus ele olha pelos pobres. Ele começa a profetizar aqui sobre a origem humilde do Messias, que o Messias não seria alguém que teria origem, vamos dizer assim, na alta sociedade, apesar de ser descendente de Davi, não seria alguém que nasceria de uma alta classe social. Veja só. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Pontos interessantes aqui. Primeiro, vocês veem que eu marquei ali no verso acima, Belém Efrata. E Efrata eu coloquei em negrito, né? Por quê? Porque certamente haviam várias cidades ali chamadas Belém. Certamente eu li um comentarista que ele fala isso, que certamente haviam várias cidades ali com o mesmo nome, de tão insignificantes que elas eram para a sociedade judaica. Então precisou se colocar um Efrata ali para distinguir uma cidade das outras. Basicamente ele está dizendo, olha, o rei que vai adiante de vocês, ele nasceu num lugar humilde, sem dignidade alguma. O rei que irá diante de vocês tem origem humilde. E veja só, ele faz algumas conexões aqui, o profeta faz algumas conexões muito interessantes. De ti me sairá o rei que vai reinar em Israel, que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. O que ele está falando aqui? Ele está falando, penso eu, de duas maneiras aqui, de duas coisas. Quando ele fala desde os tempos antigos, ele fala sobre os tempos do rei Davi. E o Messias, teologicamente, na sociedade judaica, era considerado alguém que sairia da linhagem de Davi. E segundo, dos dias da eternidade, porque o Messias ele é pré-existente, ele sempre existiu. Ele é uma pessoa eterna. Então, vamos estabelecer as conexões aqui. Primeiro, onde Davi morava, quando pequeno? Belém. Qual a origem de Davi? Pastor de ovelhas. E a gente leu aqui um trabalho bem simples, na verdade. Deixa eu voltar aqui. Veja só. Certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos como ovelhas no aprisco. Veja só as conexões que o profeta faz aqui. Ovelhas, campo simples. Belém Efrata, rei Davi de origem humilde.
justiça para os pobres. Então ele já vai colocando a conexão aqui que o Messias seria alguém humilde. E que o fato dele ser descendente do rei não faz com que ele tenha uma ascensão social pública grande. Muito pelo contrário, a associação com o rei Davi não é só a questão de ser de família real, mas sim a associação humilde para com o rei Davi. Isso é muito interessante. Então ele fala, olha só, o rei Davi que teve origem humilde, que era desprezado pela própria família. A gente lê isso. O próprio pai o desprezava. Existem várias implicações do porquê ele era desprezado. Ele era ruivo. Né? Alguns dizem até que ele era um filho bastardo, tá? Que ele não era filho da mãe dos irmãos dele. Alguns chegam a dizer que Davi ele foi um filho que o pai dele, Jessé, teve por fora e ele acabou colocando dentro de casa. Você pode ver que ele era desprezado mesmo. Davi diz, em pecado minha mãe me concebeu. Pode ser, essa é uma possibilidade. Então ele era completamente desprezado. Ele tinha um aspecto físico diferente, ele era ruivo. O povo daquela época não era ruivo. Então ele era desprezado. Assim como nos tempos modernos os negros sofrem racismo, Davi nessa época, por ser ruivo e a etnia do seu povo não ser ruiva, ele era desprezado. Certamente por causa dos edomitas, que eram ruivos, que pelo menos o Esaú era ruivo, não sei se toda a descendência dele foi ruiva, né? Mas Saul ele tinha pelos vermelhos, a Bíblia diz, pelos avermelhados, e os edomitas eram desprezados, eram inimigos de Israel. Certamente eles faziam essa associação. Esse aqui é um bastardo, esse aqui é de fora. Não tem nada a ver. E a origem, e o modo como Deus faz com que Davi vire rei, e o modo depois como Deus traz o seu Messias como aquele de origem humilde, entre aqueles que eram considerados marginalizados na sociedade, é maravilhoso. A grande mensagem do Messias, uma das grandes mensagens, é claro, do Messias, é sobre a humildade, é sobre como a dignidade humana não depende de ascensão social, como o amor de Deus para com seus não depende de classe social, e como Deus, de maneira nenhuma, olha para as riquezas da pessoa e trabalha na mente dele e considera alguém através de aparência de riquezas. Deus não olha isso, de jeito nenhum. Então o Messias ele está profetizando aqui, vai ser de origem humilde. Não vai ser essa origem que vocês estão vendo aí. Esses tantos que vocês desprezam, exploram, desses sairá o Messias. Amém? Vamos continuar aqui. A verdadeira religião. Vou aumentar a tela aqui para vocês. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Vamos ver aqui. Diz o seguinte, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse é um ponto muito interessante desse livro. Eu, sinceramente, acho muito interessante esse ponto desse livro. Porque, se você ler o capítulo 6, os versos anteriores, você vai ver ele estabelecendo várias conexões. O autor ele vai falando sobre sacrifícios, sobre sacrifício, sobre voto, sobre jejum. Aí ele fala, vocês acham que o Senhor quer isso? O profeta vai falando, o que o Senhor quer? O Senhor quer isso, quer sacrifício, quer isso, quer culto? Não. Ele quer que vocês pratiquem a justiça, ele quer que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Aqui é uma declaração clara que os pobres não deveriam ser humilhados. Muito pelo contrário, os ricos deveriam olhar para os pobres de igual para igual. E não de maior para menor, como eles pensavam que era. Então, apesar do avivamento ter acontecido no coração do rei Ezequias e os ricos estarem ali fazendo os seus sacrifícios, de maneira indigna fazendo sacrifícios, porque eles estavam, no fundo, oprimindo e humilhando aqueles que não tinham dignidade, Deus fala assim, não, o que vocês estão fazendo de sacrifício não está adiantando de nada. O que vocês estão fazendo de sacrifício não está adiantando de nada porque vocês não cumprem aquilo que flui do coração de Deus, que é o amor ao próximo, que é o amor às suas criaturas, que é o amor aos seus filhos. Vocês não estão praticando essas coisas.
Vocês estão sendo hipócritas. O sacrifício não vai salvar vocês. A verdadeira religião, o verdadeiro avivamento traz amor ao próximo. Traz amor ao pobre, ao necessitado, aquele que é marginalizado da sociedade. Você olha uma pessoa na sarjeta e você sente profunda vontade que aquela pessoa seja transformada pelo Espírito Santo de Deus. Se você só quer enxotar ela, você certamente não foi transformado pelo Espírito de Deus. Você não vive a verdadeira espiritualidade que Deus propõe na Bíblia. Você não vive essa espiritualidade. É isso que ele está declarando aqui. Se de fato o Espírito de Deus tivesse algum efeito no coração de vocês, ele fala aqui, vocês estariam tratando o pobre de igual para igual. Entendam que o livro não está falando nada de esquerda, nada de direita, nada de Bolsonaro, nada de Lula. O livro está falando algo que é bíblico, que deveria estar no coração de todos os crentes. E que deve estar no coração de todos os crentes. Desprezar pessoas por serem pobres ou por serem marginalizadas é um claro sinal de que esse coração não foi transformado pelo Espírito Santo. Um dos sinais da justificação pela fé, quando ocorre nos nossos corações, que fomos justificados por Deus, é o sinal de que queremos justiça para o mundo. Amém? E andar humildemente com Deus é se colocar em posição de humilhação. Reconhecer, eu sou indigno de estar diante de Deus. Eu humilhei o pobre, eu oprimi o pobre, eu desprezei ele. Eu preciso me humilhar diante dele e ver o pobre de igual para igual. Eu já ouvi pessoas falando para mim, para minha família, dizendo: vocês deveriam aí fazer amizade com pessoas ricas, não com pessoas pobres. Não ande com essa gente. Foi a coisa mais horrível que eu já ouvi na minha vida. Como alguém pode ter tanto desprezo, como alguém pode frequentar a igreja e ter um desprezo tão grande para com o humano que está do lado? Não é? Isso é muito triste. Continuando a nossa aula, espero que vocês estejam entendendo tudo bem. Graças a Deus estamos com um bom número de espectadores, apesar dos problemas técnicos que tivemos aqui. Continuando, a verdadeira religião. Vamos lá, dando continuidade, lá em Miqueias capítulo 6, versos 15 e 16. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho. Porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe e andaste nos conselhos deles. Por isso farei de ti uma desolação e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Sim, trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Pesado, né? Muito pesado. Então aqui ele está falando do momento onde Deus executa a sua justiça. O modo como Deus estabeleceu para o ser humano se relacionar uns com os outros não foi de desprezo ao próximo, de ódio ao próximo, para marginalizar o próximo. Não foi dessa forma. Então Deus é aquele que traz justiça. Então veja o que ele está falando aqui. Vocês vão tentar se saciar, ele está dizendo. Vocês vão tentar fazer as coisas por esforço próprio, mas isso não vai dar certo. E a razão disso é que ele coloca aqui, ó, todas as obras. Vocês praticaram todas as obras da casa de Acabe. Lembra que eu falei ali do rei Acabe, que roubava as propriedades, que roubou e matou a propriedade, roubou a propriedade de um cara e matou ele depois? Exatamente essas obras. A idolatria também. A idolatria a Baal. Então, certamente essas coisas estavam acontecendo aqui, apesar da mudança no cenário político-religioso. Agora, imagine que as pessoas que estavam fazendo isso não eram apenas pessoas de alta classe social. Não eram apenas pessoas ricas. Eram pessoas ricas, eram pessoas da corte, certamente eram pessoas do sacerdócio, ali que estavam todo sábado ali no templo. Certamente eram essas pessoas que praticavam essas coisas. Então a corrupção religiosa estava causando a corrupção política também no povo. A idolatria, na mentalidade bíblica, a idolatria é a origem de toda injustiça. A lógica de adorar um Deus através da barganha é a causa de toda injustiça. Porque para um Deus de pedra, os recursos naturais são limitados. Então eu tenho que ter mais e ele tem que ter menos. Mas para o Deus verdadeiro, os recursos são ilimitados, porque ele é o Deus que cria todas as coisas, é um Deus infinito. Então o que eu tenho para mim, eu quero que o meu próximo tenha também. Pode ser que eu não consiga fazer com que o próximo tenha uma vida tão
socialmente, vamos dizer assim, materialmente rica como eu, sei lá, eu não sou rico nem nada, mas eu desejo que ele tenha coisas melhores na vida dele. Essa é a mentalidade daquela pessoa que é transformada pela graça. O rico que é transformado pela graça é um rico generoso. O rico que é transformado pela graça é um rico que não tem vergonha de andar com gente pobre. O rico que é transformado pela graça é o rico que faz de tudo para que o pobre tenha dignidade. Não quer dizer que é pecado ser rico, não quer dizer que é pecado você ter ascensão social. O que é pecado é você esmagar a cabeça das pessoas em troca disso. Fazer uma lógica de barganha, de eu tenho mais e você não merece nada. Muito pelo contrário. Aquele que é rico de verdade, aquele que é rico imaterialmente, mas é rico espiritualmente também, é aquele que vai olhar para o pobre e vai dar um jeito e vai bolar um plano para abençoar a vida dele. Eu já conheci pessoas assim. São ricas, mas eu percebo que são transformadas pelo Espírito Santo. E elas pela causa do Senhor dão, elas pela causa dos pobres, elas vão atrás. Elas investem na vida de pessoas. Eu já vi, por exemplo, médicos de alto nível, vamos dizer assim, médicos de alta classe, de que alcançaram os salários mais altos ou alcançaram os postos mais altos ali, que ajudavam pastores e missionários que não tinham condição, às vezes, de pagar um bom plano de saúde, ajudaram eles a fazer um tratamento, trazendo tratamento para filhos deles e assim diminuindo a carga que tem nessas pessoas. Essas são as pessoas transformadas pelo Espírito de Deus. Eu conheço pessoas que fizeram isso. Então, se Deus está te dando nas suas mãos riquezas, não estou dizendo para você simplesmente sair distribuindo por aí riqueza. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que use ela para a glória de Deus. Use ela para fazer com que a vida das pessoas seja melhor. E não somente para reter. Eu não estou falando nem de dízimo aqui, gente. Eu não estou falando de dízimo. Estou falando do pobre mesmo. Estou falando do marginalizado. Existem muitas pessoas que eu vejo que são transformadas pela graça, que dão dinheiro ali para causas sociais. Dão dinheiro para diversas outras coisas. E não só dinheiro, gente, mas outros tipos de assistência também. Às vezes a pessoa tem uma especialidade. Por exemplo, a pessoa é um dentista, é um psicólogo ou qualquer coisa do tipo. E às vezes tem igrejas que fazem projetos sociais em comunidades carentes e levam profissionais de saúde ali para fazer exames por causa da saúde pública que é ruim e não consegue fazer os exames direito, e ali eles têm várias orientações e tudo. Gente, é isso o Evangelho. Olhar para a situação de quem está vivendo perto da miséria e falar, eu quero que aquela vida mude. E não somente mude, mas ela não conheça apenas a riqueza material, mas a riqueza espiritual que existe em Cristo Jesus. Amém? Então, as obras de Acabe quais eram? As obras de Acabe eram idolatria, eram opressão, violência aos necessitados e reter para si riquezas. E aqui ele diz, por isso eu farei de ti uma desolação. E de fato, gente, eu não sei se eu estou com um livro aqui, acho que eu devia ter anotado isso, mas parece que 700 e pouco anos depois de Cristo, antes de Cristo, um pouco depois da época de Miqueias aqui, um pouco depois dessas profecias, parece que, se eu não me engano, a cidade de Samaria ela foi destruída de fato. E essas profecias de destruição da cidade realmente foram cumpridas por causa do pecado deles. Então Deus ele executou a justiça. Aqui temos um exemplo de profecia que foi cumprida. Ok? Partindo para o próximo ponto. Veja só. Opa, vou voltar aqui. Restauração do povo. Veja só o que está escrito em Miqueias capítulo 7, verso 19. Esse é o penúltimo capítulo. Esse é o penúltimo verso do livro. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse é o verdadeiro avivamento. E aqui é o avivamento que acontece no coração. O avivamento é o momento onde a pessoa reconhece a sua malignidade, o seu pecado, e lança ele no mar. E aqui ele está falando sobre um momento futuro em que os pecados seriam perdoados e as pessoas reconheceriam isso. E aqui é a restauração do povo. A restauração não é uma mera reestruturação física. A restauração é um reconhecimento de pecados.
E a reestruturação física de Israel acontece nesse contexto. Acontece de maneira espiritual e, consequentemente, de maneira material. Mas o avivamento verdadeiro é o avivamento que traz arrependimento. É o avivamento em que nossos pecados são lançados fora e são redimidos por Deus. Amém? Esse é o verdadeiro avivamento. E, principalmente, aqui ele está apontando, e Miqueias está apontando um possível arrependimento para os opressores. É diferente dos discursos políticos de hoje. Então, de um lado, nós temos o pessoal que fala bandido bom é bandido morto. E do outro lado, temos pessoas que falam que odeia os ricos, odeia a classe média e tem que ter fogo nos opressores ou coisa do tipo, deseja as piores coisas para os opressores. Mas aqui não é o que Miqueias está fazendo. Miqueias, ele diz que essa justiça vem do Senhor em primeiro lugar, não nossa. Em segundo lugar, Miqueias aponta arrependimento. Ele aponta para a causa do pobre, mas ele diz, vocês que são opressores também são amados por Deus. E Deus quer mudar o coração de vocês. E a restauração do povo, a restauração, o novo céu, nova terra, que é uma ideia que ele conecta aqui também, falando sobre a restauração, o retorno do exílio e depois o novo céu, nova terra, é uma ideia, é um lugar onde não haverá rico nem pobre, haverá pessoas que vão beber da fonte natural que será o Senhor, que será a fonte de toda a riqueza. Não precisaremos no céu de capitalismo, de socialismo, de esquerda, direita, seja o que for. Nós estaremos bebendo direto da fonte. Aqui nós precisamos, né? Nós precisamos de uma fonte de renda e utilizamos essa fonte de renda como moeda de troca. Então eu ganho meu salário, eu vou ali, pago minhas contas, compro minhas coisas. E lá no céu não haverá moeda de troca porque Deus vai dar gratuitamente. Aqui nós precisamos de moeda de troca porque as fontes são finitas, elas acabam. O dinheiro acaba, os recursos naturais acabam, a água acaba, a comida acaba, a saúde acaba. Por isso que precisamos de moeda de troca aqui. Por isso que nada 100% vem de graça. Mas a salvação e os méritos e as bênçãos que viveremos no novo céu e na nova terra serão de graças, porque Deus é infinito. E tudo aquilo que Ele cria também será infinito. E tudo aquilo que Ele dispensa e derrama para o seu povo é infinito. Então não precisaremos de moeda de troca. Porque Ele estará distribuindo para todo mundo gratuitamente. Criando recursos e distribuindo para nós gratuitamente, derramando vida em nós por toda a eternidade. Não precisaremos de socialismo, nem de capitalismo, nem de qualquer ismo que nós vemos hoje. Nós precisaremos apenas da fonte inesgotável de vida, que é o próprio Senhor Deus que está nos céus. Ok? Então a grande sacada que eu quero trazer aqui para vocês. Mas como podemos começar a viver o céu na terra caída? Pregando justiça para os marginalizados. E aqui eu não estou falando de Karl Marx, não estou falando de comunismo nem nada. Eu não creio nisso. Eu não creio em socialismo, não acredito em esquerda também não. Tá? Eu sou contra esse tipo de ideologia. Mas o amor aos pobres é uma coisa que nós precisamos ter. Nós não podemos associar apenas amor aos pobres a um espectro da política. Nós podemos, como cristãos, desassociados com esse tipo de ideologia, nós, como cristãos, nós precisamos nos levantar e pregar a justiça aos povos. E quando eles veem a justiça perfeita de Deus, a justiça que Deus exerce sobre os marginalizados, eles vão se interessar pelas riquezas que existem no Evangelho. Amém? Vamos viver o céu na terra, orando pelo fim da corrupção no nosso país e engajando em causas sociais mesmo, para trazer justiça àqueles que não têm nada. Amém? E eu queria deixar uma dica aqui para vocês. Se vocês perceberem, eu coloquei ali... Deixa eu ver se está aqui certo. Está aqui certo, ok. Eu coloquei ali no link de baixo, ok? Uma palestra de um autor chamado Timothy Keller. Eu não sei se vocês já ouviram falar. E o nome da palestra é Justiça Generosa. O nome da palestra é Justiça Generosa. Eu coloquei o link aí para baixo de vocês. Eu vou ver se eu acho aqui para vocês, ok? Deixa eu só procurar aqui rapidinho, gente. Eu vou mostrar mais ou menos. Se o YouTube me ajudar aqui, a internet eu acho que está um pouco sobrecarregada. Aqui. Achei.
Uma palestra que tem mais ou menos meia hora e fala sobre algumas ideias sobre a justiça generosa. O que tem a ver justificação pela fé, o que tem a ver a justiça de Deus, o que isso tem a ver com justiça social. Então eu vou colocar a tela para vocês. Aqui. É essa palestra aqui, tá, gente? Justiça social. Justiça generosa. Eu coloquei o link aqui dessa palestra para vocês. Vocês podem clicar aí e assistir para complementar a aula. Tem um livro disso aqui também, existe um livro chamado Justiça Generosa, é dessa vida nova aqui. E se vocês interessarem, vocês podem comprar também. Eu acho que não é caro o livro. Ok? Não estou fazendo merchandising aqui não, tá, gente? Estou só mostrando o livro para vocês. Ninguém está pagando nada por isso, não. Ok? Então, gente, Deus abençoe vocês, que a graça de Deus esteja sobre vocês, que vocês entendam que Deus ele é a favor de causas sociais. Não precisamos nos associar com partidos políticos para isso. Principalmente no nosso país, não faça isso. Porque o histórico de partidos aqui não é muito bom, de nenhum lado, nem de esquerda nem de direita. Eu não confio. Então, precisamos trazer essa justiça para o mundo, pregar a justiça de Deus, pregar a justiça aos necessitados, para que as pessoas olhem para o amor de Deus dispensado aos marginalizados e se interessem pelo Evangelho, se interessem pelas riquezas do Evangelho. Amém? Deus abençoe vocês e tchau, tchau.